E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Boa Sorte, da Helena Cunha, lançado pela Universos. A Helena Cunha, ela é autora de quadrinhos como Não Sou Orlando, que saiu no final de 2024, se eu não me engano. Esse aqui, o Boa Sorte, saiu em 2023. Ela lançou também Normal, eu não sei quando saiu Normal. E agora ela tá lançando esse aqui, que é o Você Precisa Saber de Mim, que, se eu não me engano, é meio que continuação do Boa Sorte. E o quadrinho, ele tem 264 páginas, ele tem esse formatinho pequenininho aqui e uma arte muito bonitinha. A arte da Helena é muito fofa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. A HQ traz a relação da Julieta, que é a personagem principal, essa personagem aqui, com a irmã dela, a Laura, que é essa personagem aqui. Logo no começo da história, a irmã da Julieta, que é a personagem principal, ela tira a própria vida. E muda completamente a vida da Julieta, porque os pais dela se separam, o pai dela some e, a princípio, para nunca mais dar notícia, ele diz que vai ligar e nunca mais liga. Mais pra frente na HQ, ele tem algum outro contato com ela. A mãe dela fica completamente acabada com a situação. E ela basicamente fica sozinha, porque ela e a mãe dela vão morar com a avó, que mora no interior. Só porque a mãe tá acabada, a avó bota ela pra trabalhar com tudo ali, cuidar da casa, ajudar pra não ficar desocupada. E enquanto a mãe dela tá de luto, e esquece completamente ela fica esquecida. Basicamente, a única relação familiar que ela continua tendo é com a avó, mas ela não era tão próxima da avó. E ela tem que passar novamente ali pela adaptação, né? Agora que ela tá morando no interior, ela tem que se adaptar ao local. E a todo momento na HQ, uma coisa interessante é que a gente tem isso aqui, se eu não me engano se chama recordatório, né? Tem esses recordatórios aqui que são os pensamentos da Julieta. Ela fica ali refletindo sobre por que que a irmã dela fez isso, por que que a irmã dela não pensou nela, sobre a adaptação dela, sobre a família. Ela fica refletindo ali sobre a vida, pensando sobre a situação, porque ela tá muito mal também. Claramente isso, não só a perda da irmã, quanto o afastamento dos pais, mexem muito com ela. E normalmente nos quadrinhos, a maioria dos quadrinhos eu não gosto, eu não acho que cabe bem quando esses recordatórios aqui de pensamento do personagem são usados em excesso. Normalmente eu acho que não fica bom. Só porque aqui é excelente. Em nenhum momento isso me incomodou. Não tem recordatório demais, mas assim, tem muitos. Grande parte do quadrinho tem algum recordatório ali de pensamento dela, só porque eles são muito bem colocados, os diálogos, os pensamentos da personagem são muito bem construídos, então isso eu achei um ponto fortíssimo da HQ. Se eu tô gravando o vídeo é porque eu recomendo, então eu vou reiterar que eu recomendo o quadrinho, eu gostei muito. Mas se eu tô gravando, se eu tirei meu tempo pra falar dele, então é porque eu já gostei muito mesmo. Mas todo o desenvolvimento dela, tentando se encaixar, que ela é uma adolescente, né? Ela tá ali, eu acho que terminando o ensino médio, então ela deve ter seus 16 a 17 anos. Então ela passa por, além de toda essa perda e tal, ela passa por toda aquela situação de adolescente que não sabe muito da vida e tal. Tá começando a ter algum relacionamento, tanto que no começo do quadrinho ali, tem um menino querendo ficar com ela e ela não consegue, então ela fica meio incomodada, ela não entende muito bem a sexualidade dela também ainda. Normal, ela é uma adolescente. Ela faz amizade com dois garotos, uma menina e um menino. Ela faz amizade com esses dois aqui. E esses dois aqui são um bom apoio ali pra vida dela. Nesse primeiro ano ali que ela tá se adaptando, ela não vai bem na escola, mas isso já é esperado. E eles são um bom apoio pra ela, porque inicialmente o único contato que ela tem, além da avó dela, que aparentemente ela não tem muito contato emocional, é com esses dois, os amigos dela. Logo no começo da HQ, ela conhece essa personagem aqui, que é a Erika. Inicialmente ela parece meio mal-humorada,
Mas elas acabam conversando ali e tal. A Erika começa a perguntar muita coisa da vida dela, ela fica meio estressada e ela se culpa, né, por não conseguir falar dos sentimentos dela, da família e tal. Tanto que ela fala aqui que ela é uma grande idiota por não conseguir falar com a Erika. Só que a Erika inicialmente parece ser uma menina muito legal. Só que eu mencionei que um menino tenta ficar com ela, ela até quer e tal e não consegue, que é esse garoto aqui. Só que, coincidentemente, ele é namorado da Erika, que é a única pessoa ali, inicialmente, quando ela chega na cidade, na escola, é a primeira pessoa que interage e é legal com ela. Só que esse menino é namorado dela e ele traiu ela com a Julieta. Então a Erika fica completamente revoltada com ela e ela passa a ser meio que antagonista ali da história, né? A personagem que não gosta da Julieta. Claro, é uma história mais pregada pro real, então assim, ela só olha com cara ruim e tal, trata ela um pouquinho mal e tal. Mas coisa de adolescente revoltada. Tanto que mais pra frente na história elas vão se aproximar novamente, elas vão ver ali. A Julieta vai ver que a Erika é uma pessoa legal e a Erika é a mesma coisa da Julieta. Só que apesar da Erika não tratar a Julieta mal, não fazer nenhuma maldade pra ela, ela fica com esse menino na festa, a Julieta, né? Ela ficou com esse menino numa festa e todo mundo viu que ela tava ficando com o namorado da Erika. Então a vida dela na escola, ela chega na escola como uma desconhecida, ela fica feliz por isso, porque ela na escola antiga dela ela é tratada como a irmã da menina morta e ela não quer essa pena dos outros. E ela começa a ser maltratada, porque todo mundo começa a chamar ela de puta, rabiscar no armário dela da escola e tal. E isso é muito também do que faz ela começar a ter amizade ali com os dois que eu mostrei. Porque esse garoto aqui, ele é gay, então o pessoal também pega muito no pé dele. Por ele ser uma pessoa espontânea, por ele ser diferente, né? Então pegam muito no pé dele por ele ser ele mesmo, né? E aí isso é o que faz começar um pouco a amizade dos dois. Ele começar a tentar ter uma relação com a Julieta. E o ponto da história é toda essa adaptação dela na nova cidade, tentando ter amigos, essa relação dela com a Erika ali, que elas estão meio brigadas e tal, e elas têm que se encontrar direto porque elas estudam na mesma escola. A relação dela com a mãe, um pouquinho com o pai, porque o pai tá distante e tal, mas principalmente a relação dela com a irmã é o foco. Porque além dela ficar pensando na irmã sempre, a todo momento, lembrar da irmã, questionar por que a irmã fez aquilo, a gente tem alguns flashbacks dela, a relação dela com a irmã, que era uma relação boa até, elas tinham uma boa relação, elas brigavam normal e tal, mas elas tinham uma boa relação, então esse é o foco ali, é o dia a dia dela com tudo que tá acontecendo. A relação com os novos amigos, a mãe, a avó, a relação entre a mãe e o pai que acabou, e a relação dela principalmente com a irmã. Então, é uma história muito bonita, eu gostei muito. Provavelmente vai estar ali no topo das minhas melhores leituras do ano. E um destaque que eu queria fazer também é a arte em geral, que é muito bonitinha a arte da Helena. E uma coisa que eu gostei muito são as expressões faciais dos personagens. Por exemplo, aqui ela tá conversando com a avó dela, e a mudança de expressão dos personagens, como ela é adolescente, então, tipo, às vezes ela tá numa conversa que ela tá super feliz, aí uma coisa que alguém fala, ela já fica brava. Então, ela muda completamente a expressão e eu acho que isso foi muito bem trabalhado. Tem alguns momentos que são bem engraçados, mais fofinhos e tal. Então você se identifica bastante, assim, você tem uma identificação grande com a personagem, ela é são personagens muito bons em geral na história. Uma única coisa que eu acho que não chega nem a ser uma crítica, eu acho que não muda nada o quanto eu gostei da HQ, é que eu acho que uma adolescente seria um pouquinho mais revoltada com a situação dela. Ela fica meio chateada com a mãe, porque a mãe dela tá ignorando ela. Ela fica um pouco chateada com as pessoas, mas eu acho que um adolescente ficaria mais revoltado com a situação. Mas assim, é excelente o quadrinho, eu gostei muito mesmo. E eu tô ansioso pra ler esse aqui, que é o que eu acho que é a continuação, né? Tanto que as personagens se parecem muito e tal, parece que elas são elas um pouco mais velhas. O outro, provavelmente eu vou fazer vídeo aqui também, mas eu comprei um microfone, então eu tô querendo
Tô esperando chegar meu microfone para eu gravar um pouco, fazer uma gravação um pouco melhor desse outro quadrinho. E é isso. Fica a recomendação. Boa sorte da Helena Cunha e os outros trabalhos dela também. O Não Sou Orlando é muito bom também. E o Boa Sorte, se eu não me engano, esse aqui, ela também publicou ali no Instagram, ela foi publicando aos poucos a HQ. Eu acho que tem completa no Instagram. E é isso. Quem gostou do vídeo aí, ficou até o final, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!